Fala comigo, paizão. Aqui no Mato Grosso ele é de tarde. Aí do Mato Grosso aqui, ó, Aqui é de tarde ainda. de tarde ainda. Aí o sol escurece não, né, velho? Aqui é É, 8 horas da noite, lá tá cheio 4 horas da tarde ainda. é 1 hora a menos. Uma hora Eu menos? mexendo no Instagram, eu acho aquele vídeo do Patrick. Eu mandei no grupo. Qual vídeo? Patricão Pitbull. Caraca, aquele é um Instagram antigo, mano, como desativei. A Ih, direita, derribou o carinha com a direita. pode. Aquela época eu batia direitinho. Eu não mandei, cara. Tinha um vídeo meu do WhatsApp. Ó, tem tempo? Vou mandar um vídeo lá pra vocês aqui. Deixa eu achar ele aqui. Aquele vídeo do local de ontem. Tem tempo, eu vou botar lá no Telegram. Tá cedo ainda? Galera, se vocês quiserem falar alguma coisa, trocar ideia, pode ficar à vontade, Ô, tá? Porque. Patricão, eu dei uma olhada lá naquele Instagram e eu já vi que já tinha questão de operações lá. Como foi que no começo você associar a luta e o trailer? Ah, mano, foi bem tranquilo. Eu treinava até às 10, das 10 para meia-noite. Eu lutava. Eu ia operar. Tá ligado? Foi como um trabalho normal, porque a luta pra mim já foi um trabalho, tá ligado? Era um meio de trabalho mesmo. Ó, vou jogar lá no grupo do WhatsApp. Esse é o de lockout aí mais pá que eu já dei, tá ligado? Mais maneirinho. No WhatsApp ou no grupo do Telegram? Telegram, desculpa. Ó, deixa eu ver. Tem outros vídeos aqui também. Tem uns 4 vídeos aqui que eu botei nesse canalzinho do YouTube. Na época eu tava tentando se tornar youtuber, tá ligado? Mas, pô, nicho de luta, ninguém gosta de luta, né? Gostar de luta aquela porra. Era alçada. Antes de eu ficar doente, eu lutava também, o Patrick. Eu vi Contra a você vida? falando. Lutava UFC, mano. Vai você? Isso, lá no MMA que Espírito tu Santo. lutava, né? UFC é o nome do Isso. evento, Satanás. É, pô, isso, MMA, eu lutava, pô. Já Lutava, tá vendo lutava que nem bastante. treinou uma Mas semana. Mas. é Oi? mesmo? Eu conheci o Lyoto Machida, mano. Ele me deu uma aula de jiu-jitsu, velho. Lá É no mesmo? Espírito Santo. Foi. Mas Ah, aí eu fiquei legal. doente, né? E 6 anos ainda agora no hospital. Aí eu me fodo. Não, isso é louco, rapaz. Vai sair dessa aí rapidinho. Já Ah, pode começar com isso. Fala, ô Taurino, pode abaixar, não. Pode abrir, pode falar aí. A gente começou a aula ainda não. Estamos De só boa, é trocando só para ideia. não. Que a galera tá conversando ali, daí eu tô aproveitando o time para dar uma estudada aqui. É, não sei se você vai falar hoje, mas uma das paradas que eu tô com mais dificuldade é o pulo em duas etapas ali, cara. A movimentação dela em duas etapas tá me enganando direto essa bagaça. Se você for Não, falar mas de gráfico hoje, no, é, tá, eu posso fazer um resumo hoje, mas é o que eu tava falando hoje, mano. Hoje o mercado aí tava fazendo muito essa. Aí, hoje ela tava fazendo muito essa parada que parecia ser uma duas etapas, por exemplo. Ela pulava, pegava a entrada. Em vez de ela voltar, ela pulava de novo. Eu achava assim, porra, tá fazendo uma duas etapas, né? Mas ela pulava e ela continuava indo. Ela não estava pulando para uma segunda etapa e retraindo. Ela batia na primeira, pulava na segunda e ia embora. Entendeu? Então provavelmente pode ter sido com isso que aconteceu contigo hoje, mas hoje, daqui a pouco eu dou uma pincelada nisso aí. pô, eu Beleza? até consegui operar, mas isso aí me deu uma judiada hoje. Eu Não, consegui fechar pelo menos o aplicativo ali, deu boa, consegui completar, mas deu susto. não, o mercadinho hoje tá feioso mesmo. Relaxa, não é tua não. Fechou, valeu. Nada. Alguém viu o vídeo lá no Telegram? Acabei de ver, a direita do homem era braba mesmo, hein? Foi o chute que eu dei, pô, canelada. Mano, mas essa canelada foi muito engraçada, velho. O cara ficou muito fodido. Não falava nada com nada, tá ligado? Perguntava pra ele, pô, tu vai pra casa como? Ele, não, não, não gosto de lasanha, não. Tá E a ligado? Tipo, esquiva tava em dia também, né? Que ele deu um chute rodado lá, fez umas baradas é, todas, se esquivou. sim, falling back o nome disso. Mas, pô, tava em dia mesmo. 6 horas, agora a galera vai começar a entrar, né? Porque agora bateu o horário. Deixa eu só recompartilhar o link. Seu nego vai entrar no meu vídeo achando que é aula. Tá como o nego é, né, pai? Tem uns bichinhos que são abençoados. Filho. Pior que tem galera, vou te falar,
Tem cada galerinha que é ossada. Mas, não, vamos lá. Vou aproveitar, já que vocês não têm nada para falar, já está mais ou menos no horário da aula, né? E como a gente tem uns 10 minutinhos para a galera entrar, eu vou tirar essa dúvida do Victor, né? Do Taurinho, sobre a questão do pulo de 2 etapas, beleza? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui já já, deixa eu só abrir aqui. Eu vou mostrar para vocês, tá? Cara, o pulo de 2 etapas, ela não tem nenhuma dificuldade de você imaginar e entender como ela funciona. Ela é bem simples, tá? Depois que você começa a entender o processo e começa a parar de achar que o processo das 2 etapas é na movimentação da vela. Mas não, mas na verdade, é aonde a vela vai ir. Lembra que nos primeiros dias que eu falei para vocês sobre o que era uma movimentação e como você observaria a movimentação, e um dos fatores principais da operação, da movimentação da vela, era para onde a vela iria. Ou seja, eu só sei que uma vela é uma vela trator porque ela foi no movimento trator até o ponto onde eu determinei. Eu só sei que ela é uma movimentação explosiva porque ela só foi explodindo até o movimento onde eu marquei. E qual é essa marcação? A zona dinâmica ou a zona dinâmica ou a simetria, não, porque a simetria e zona dinâmica é a mesma coisa, tá? Ou as simetrias ou zonas dinâmicas é a mesma coisa. Beleza? Então, no momento que eu marquei minha primeira simetria, ou minha primeira marcação ali da zona dinâmica, e a vela vem no movimento explosivo, pum, e ela bate ali, eu tenho, eu tenho um movimento. E esse movimento é um movimento de explosão. Quando ela faz esse movimento e explode, e indo também para uma outra zona, aí ela vai ser um movimento de explosão em 2 etapas. Só que para ser essa movimentação de explosão em 2 etapas, primeiro ponto, ela tem que sair de uma simetria, sair da primeira zona e buscar a segunda zona, ou seja, ela não pode nascer no meio e ela tem que vir no movimento explosivo, senão seria trator em 2 etapas, não movimentação em 2 etapas, explosão em 2 etapas, beleza? Então, sabendo disso, eu vou no gráfico, vou desenhar ali para vocês verem mais ou menos, e depois a gente dá continuidade na nossa própria aula, beleza? Se bem que a aula hoje seria mais ou menos um resumo da marcação dinâmica e da simetrias também, então, caso vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, e eu vou fazer um pequeno resumo de tudo, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Cadê? Deixa eu ver se abriu aqui. Abriu, calma. Só um segundinho. Então, eu já estou iniciando o resumo de hoje, galera, para... calma aí, é esse aqui mesmo, né? Que a opção tá tudo ok. Eu já estou iniciando um resumo falando sobre a explosão em 2 etapas. Nesse mesmo de resumo hoje, nós vamos falar sobre a explosão e vou falar também sobre o trator. E após o resumo dos 3 movimentos, eu vou falar um pouco sobre as zonas e sobre as zonas dinâmicas, beleza? Entretanto, é um resumo, beleza? Para que vocês possam entender e tirar qualquer dúvida que tenha ficado para trás. Porque a partir de amanhã eu vou iniciar o conteúdo novo da semana. Patrick, eu estou um dia atrasado. Eu falo que vocês estão um dia atrasado, porque eu estou um dia atrasado. Por causa do falecimento do meu pai, eu não pude estar aqui com vocês. E o Felipe, eu não sei se foi o Felipe ou se foi o Jorge, deu aula no meu lugar. Só que eu não quero continuar onde o Jorge parou, eu queria continuar onde eu estava prosseguindo. Então, por conta disso, eu estou um dia atrasado. Mas relaxe, que para a próxima semana eu tenho que marcar uma aula extra, e aí a gente equilibra, esteja tudo certinho. Mas esse um dia de diferença não vai fazer diferença nenhuma no todo, tá? Só estou um pouquinho atrasado ali por conta dessa questão. Até então, galera. Filha, eu tô com soninho, tô com soninho. O Souza sabe como a gente sofre, né, pai? Como eu sofro ainda, né, com as paradas da empresa. Eu esqueci de montar vocês aqui, calma aí. Só deixa eu... Ih, rapaz, pera aí, deixa eu tirar aqui, que eu não sei fazer isso com a tela aberta. Pronto. Aqui eu vou tirar vocês aqui, tá? Então, sobre o que vai ser a aula hoje? O resumo da zona dinâmica, o resumo dos 3 movimentos, resumo da zona de retração. Esse vai ser a aula de hoje. Sobre o que vai ser a aula, não sobre o conteúdo, mas sobre o que vai ser a aula. Vocês ficaram com alguma dúvida? Se ficou, levanta a mão. Se não ficou dúvida, vamos para o conteúdo. Conforme eu vou fazendo o resumo de cada um, eu vou trazendo para vocês e abrindo a oportunidade de fazer alguma pergunta ou outra. Alguma pergunta até então? Se tiver, levanta a mão. Ok, então vamos para o gráfico. Ai, cara, aqui.
Beleza, estamos aqui no gráfico novamente, tá? O que eu quero que vocês entendam? Todas as três movimentações, ela tem como base aonde a vela vai ir. Tem como base a nossa simetria, a nossa zona dinâmica. Essa é a base fundamental. Por quê? Com ela, eu posso determinar o que o movimento significa de acordo com minha entrada. O que vai ser minha entrada a partir de então. Beleza? Então, vamos lá. Imagine aqui, ó. Se eu vou fazer uma marcação aqui, eu vou botar uma linha aqui. Vou dar essa linha branca aqui para ficar bem claro, para vocês entenderem. Branca, pronto, beleza. Vou aumentar um pouquinho ela para não ficar dúvida. Se eu tenho uma linha aqui, ó, e essa linha foi que eu marquei, tá vendo? Essa linha branca. Essa é a minha marcação, essa aqui é a minha simetria, essa aqui é a minha zona dinâmica. Vamos imaginar dessa forma. A movimentação que a vela está fazendo é em direção à minha zona, beleza? Se essa vela aqui é atual, tá vendo? Ela está indo em direção à minha zona, concorda? Se ela está indo em direção à minha zona, a movimentação que a vela faz é importante para que eu possa saber. Agora, o que ela faz em direção à minha zona. Então, se a vela, rapaziada, ela fica vermelha e começa a fazer o movimento para baixo, isso vai importar para mim? Colocar um para sim e dois para não. Vamos ver se a galera vai saber. Um para sim e dois para não. Isso importa? Obviamente não importa. O que importa é o que a vela faz em direção à zona que eu determinei. Mas é somente ela ir na direção à minha simetria, Patrick? Não. No momento que ela vai na minha simetria, ela não faz no movimento constante. Ou seja, ela não nasce aqui. Opa, foi mal. Ela não nasce aqui e vai no movimento ou trator, ou ela nasce aqui e vai no movimento constante de uma vez só. Há momentos que a vela vai fazer esse movimento aqui, que é muito normal, onde ela começa a crescer, diminui, cresce de novo, diminui, cresce de novo, diminui, cresce de novo, diminui, cresce de novo, bate na minha simetria. Quando ela faz esse movimento, o que eu preciso prestar atenção, galera? Eu preciso prestar atenção no movimento que ela faz sempre que ela vai na direção. Então, se ela vem aqui na direção da minha zona, olha só, nasceu aqui de novo, ela está vindo na direção de onde eu marquei ali. Nem fiz nem marcação. Vou deixar essa marcação aqui para ficar mais realista, tá? Aqui em cima, aqui, ó. Deixa só para ficar um pouquinho mais realista aqui, tá no gráfico. Então, ela vem aqui na direção da minha zona. Ela fez o movimento para baixo. E depois veio no movimento de novo. Depois foi para baixo. Veio no mesmo movimento. E assim ela foi subindo até chegar ao ponto onde eu determinei. Se ela fez dessa forma, e eu tenho que observar a movimentação que ela está fazendo, a movimentação que ela faz contra a minha zona não importa, mesmo que seja uma micromovimentação, mesmo que seja só a movimentação da vela, não, mesmo que ela não vire e mude de cor. Isso não importa para mim. O que importa é que a direção que a vela faz e a movimentação que ela faz até então. Então, aqui, ó, tá vendo que ela começou a subir? Essa nossa velinha aqui, ó. Qual o movimento que ela está fazendo? Foi um movimento explosivo? Quem acha que foi um movimento de explosão, coloca o número 1. Na hora que ela foi, galera, na hora que ela voltou. Agora ela voltou com outro movimento, mas relaxa. Um para quem acha que foi um movimento de explosão, 2 para quem acha que foi um movimento trator. No momento que ela veio tocar, que é a minha zona, tá bom? 2, ela vem no movimento trator. Então, o movimento que ela faz em direção à minha zona é o que vai importar. Quando ela toca na minha zona, ela pode ter qualquer tipo de movimento, galera. Ela pode explodir de volta, ela pode continuar rompendo. O que vai definir isso para vocês é como você vai analisar a partir de então. Eu comecei a utilizar aqui, ó, a abertura da vela, a movimentação que a vela está fazendo em direção à minha zona. Ok. Agora, o segundo ponto que eu preciso observar, a abertura dela. Se a minha vela está muito próxima, se a minha vela que está nascendo está muito próxima da nossa zona, a tendência é maior ou menor para que ela possa romper? Ela vai ser maior, concorda comigo? Patrick, essa vela aqui, ó, ela fez o movimento trator. Essa vela aqui anterior também fez o movimento trator na hora que tocou na zona. Mas você está falando para mim que o movimento trator é um movimento de força do mercado e um movimento que demonstra rompimento. Mas nenhuma das duas velas romperam. Então, você está falando, está errado o que você está falando, ou eu que não estou entendendo? Cara, o que vocês precisam entender, que eu já expliquei isso para vocês ontem, e vou reexplicar novamente aqui, que vai ficar mais claro ainda, é o seguinte: o que faz alguma coisa, ou algum padrão ser assertivo no mercado, não é um fator, são um conjunto dos fatores. Na maioria das vezes,
95% das vezes que você vê uma vela no movimento trator vindo na direção de uma zona, ela não faz o movimento ao contrário, ela não volta, ela tende a fazer o movimento para rompimento realmente. Sendo que nada no mercado é 100% comprovado, nada no mercado é 100%. Tudo que você vai fazer no mercado vai ser um conjunto matemático, onde você vai juntar 25% de uma simetria, 25% de um padrão, 25% de um movimento da vela. Aonde você vai juntando isso tudo, você vai ter uma possibilidade de assertividade de 75%. Mas, mesmo você fazendo tudo certo, tudo perfeito, tudo lindo, maravilhoso, ainda assim existe a possibilidade de haver algum erro e você errar a sua entrada, beleza? Galera, cuidado aí para você não ficar desenhando aqui no bagulho aqui comigo, não, beleza? Já? Então, vamos lá, vamos dando continuidade. Eu estou falando do movimento trator. Falei que ia falar do movimento de explosão de 2 etapas, mas não foi um movimento que surgiu agora no mercado. Então, Taurino, Taurum, né? O que eu estou falando é movimentação trator, beleza? E essa movimentação trator, ela 90% das vezes, ela vai representar para você força do mercado e uma possibilidade de rompimento daquela zona. Então, você precisa prestar bastante atenção na movimentação que ela vai fazer em direção à zona que eu marquei. As zonas, como eu disse para vocês, desde lá do início, elas são dinâmicas. O que significa uma zona dinâmica? Uma zona dinâmica significa que ela não é fixada. Uma zona fixa é isso aqui, ó. Eu marquei. Eita, pô, eu tô com um problema com o mouse hoje. Quem veio jogando, tava cada capa porque eu não tava conseguindo mexer no mouse. Pô, vou virar pro play. Quase não sai. Posso virar pro play já. Tu vai ver só. Criar um canal no YouTube, fazer streams, caralho. Ó, então vamos lá. No momento que eu fiz a minha marcação aqui e deixei essa marcação, não toco mais nela, ela vai ficar aqui. Eu vou aguardar a movimentação que o mercado faça para tocar em cima dela. Eu tenho uma marcação dinâmica ou uma marcação fixa? Um para marcação dinâmica, dois para uma marcação fixa. O que vocês acham? Exato. Vocês têm uma marcação fixa. Qual é o problema da marcação fixa? A marcação fixa, ela não é sinônimo de assertividade, ela não vai te facilitar na hora de entrar, e muitas das vezes você vai ficar 3, 4, 5 horas esperando uma entrada, e se você não tiver nem a leitura de padrão, né? Nem a leitura de padrão, nem a leitura de movimentação de vela, nem nada disso, sabe o que vai acontecer? Você vai tomar ainda o lógico daquela marcação fixa. Agora, o que é uma marcação dinâmica? Dinâmica jetista, aonde eu vou poder movimentar essa minha marcação de acordo com a movimentação que a vela faz. Patrick, eu preciso observar as 30 velas anteriores para poder fazer a marcação? Para você, agora presta atenção, para você sim, para você que está começando agora. Para mim eu já não preciso tanto, beleza? Lembrando, galera, eu estou fazendo um resumo de tudo. Eu só estou explicando um pouquinho da marcação dinâmica para vocês entenderem o porquê da marcação do pulo em 2 etapas, tá bom? Mas vocês vão entender, porque vocês já ouviram todas essas aulas, e vocês com certeza não vão se embolar, mas eu vou liberar já para vocês fazerem alguma pergunta. Vou fazer o seguinte, vai ficar mais fácil ainda. Até agora, no que eu expliquei, vocês têm alguma dúvida? Se a dúvida for sobre o que eu estou explicando agora, eu vou responder. Se a dúvida for qualquer coisa que não seja da aula, nem adianta levantar a mão que eu não vou responder vocês. Beleza? Até agora, vocês têm alguma dúvida sobre movimentação trator e sobre como funciona? Não? Ninguém levantou a mão, então vou dar continuidade, beleza? Então, na zona dinâmica, ela vai se movimentar junto com onde você vai estar fazendo. Você faz a marcação dinâmica em 3 linhas, beleza? A linha principal, a linha mais próxima do preço, a linha secundária e a linha terceira, que é o movimento do preço mais longo que ele fez até então. Então, vamos aqui, para ficar claro ao entendimento de vocês, imagine aqui, ó, que essa minha marcação aqui, ó, é a minha primeira marcação, beleza? Tenho mais simetrias, tenho essa minha outra marcação, que é o do meio, e vou fazer mais uma aqui em cima, tá? Eu já vou explicar para vocês como vocês vão fazer para analisar e ver se essa marcação é válida, como você faz, aonde você vai fazer a marcação, isso tudo, tá? Ô, mouse maldito, aqui, ó. Fiz essas minhas 3 linhas. Agora vai começar a ficar claro para você o que é uma explosão em 2 etapas. Por quê, Patrick?
Porque agora você pode ver claramente o que é uma etapa, o que é uma segunda etapa. Sabendo que a movimentação em 2 etapas, ela não é proveniente do movimento da vela, mas e sim do alvo que ela vai alcançar, eu posso ver onde que é a primeira e aonde que é a segunda. Onde é a primeira e aonde é a segunda. Tá vendo? Agora eu começo a enxergar. Já, Thiago, já deixa você falar, tá bom? Agora eu começo a enxergar como funciona essa movimentação. Então, vamos lá. Sabendo que a movimentação trator é um movimento que vem com muita força e ela rompe aquela zona, aquela simetria, ela provavelmente vai fazer um movimento para continuar subindo, nesse caso, o que seria a movimentação explosiva? A movimentação explosiva era a coisa mais fácil de se identificar. Por que a coisa mais fácil? Basta você dar uma olhada no gráfico e você ver uma movimentação totalmente diferente de todas as movimentações anteriores. Então você vai estar aqui, ó, o nascimento da vela, a vela simplesmente vai fazer isso aqui, do nada, ó, pum, vai pular. Patrick, precisa ser no nascimento dela, ela surgiu e ela explode? Pode acontecer disso acontecer sim, mas entretanto vai acontecer muitas das vezes dessa forma aqui, ó. Ela vai estar se movimentando, vou, subo, não sei, desço, não sei, vou ver o que eu vou fazer, vou ficar subindo e descendo, vou subir, pum, e vai explodir de uma vez só. Ou ela vai fazer isso aqui, ó. Pum, 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 bati. Lá na zona. É que eu passei da zona aqui, né? Vamos lá. Ó. 1, 2, 3. Beleza? Aí eu tenho uma movimentação explosiva. Uma movimentação, uma explosão de vela. E, Patrick, aonde que essa vela termina? Se ela iniciou aqui de uma forma e ela terminou lá em cima de outra, qual é a movimentação que eu vou assimilar para que eu possa fazer a minha entrada? A movimentação que a vela vai fazer ao tocar na zona, não ao abrir a vela. Porque ao abrir a vela pode muito bem explodir para cima, voltar a descer, ficar negativo e depois subir tratorando novamente e tocar naquela zona. Ao tocar aquela zona, você fez ali, você começou a descobrir qual é a movimentação que ela fez. Entretanto, Patrick, se ela bater numa movimentação explosiva, descer e voltar no movimento trator, o que eu faço da minha vida? Eu vou falar o seguinte para você. Vai depender unicamente do tipo de entrada que você está fazendo. Se o tipo de entrada que você vai fazer é para uma retração, por exemplo, aquela entrada que ela bateu e primeiro já retraiu, provavelmente era para você ter entrado na primeira. Se ela voltou tratorando, faz parte, e entre aspas, possivelmente você poderia tomar esse lote. Faz parte do jogo. Agora, se você fala para mim que você esperou aquela movimentação fechar, ela explodiu, voltou, depois veio o movimento trator, fechou certinho na simetria, você esperou fechar para poder fazer a entrada na próxima vela, tudo bem. A movimentação ela vai te dar um tier a mais, uma assertividade maior, uma confluência maior para você aumentar a sua assertividade, beleza? Agora, Thiago, pode falar, Diagão, qual é a tua dúvida? Oi, Patrick, boa noite, mano. Boa noite. Minha dúvida é sobre a movimentação mesmo. Eu queria entender que assim, a movimentação trator ela é fácil de prever. O primeiro pulo de vela também, às vezes, é fácil de prever ele. Agora eu quero entender o pulo duplo. Ele é uma coisa que acontece de forma imprevisível ou existe alguma coisa assim que dê para entender que o pulo duplo ele vai acontecer? Ou é uma coisa assim, porque às vezes a gente entra no primeiro pulo, porque ela bate na simetria, só que quando a gente faz a entrada, do nada ele dá o segundo. Existe uma forma assim, de entender se possivelmente aquela vela pode dar um segundo pulo, se ela diz que ela vai acontecer? Isso é uma coisa assim que não tem como assim evitar, é meio imprevisível. Tem como evitar, você tem como ver. Já vou falar dela. Eu estou explicando no trator e é um pouquinho da zona para vocês pegarem meio essa concepção. Mas já vou estar falando dela, fica tranquilo. Beleza? Você mutou, não vai conseguir desmutar. Matheus, fala aí rapidinho. Opa, Patrick, boa noite. Boa noite. Minha dúvida é, quando uma vela está subindo ou descendo, muitas das vezes ela sobe um pouco e trava numa determinada região. Aí, novamente, ela sobe mais um pouco e trava de novo. Esse movimento aí quer dizer fraqueza do movimento? Não, se ela está subindo ou ela está indo para uma direção, ela está ganhando força. Ah, sim. Fraqueza do movimento, por exemplo, ela começou a descer. Olha aqui para o gráfico. Ela começou a descer. Chegou aqui embaixo, ela voltou para o zero. Aí é uma fraqueza, é o movimento que ela fez. Verdade. Beleza? Aí ela pode continuar subindo. Agora, se ela bateu aqui, fez isso aqui, subiu, fez isso aqui, subiu, tá ganhando força. Entendi. Entendeu? Entendi, obrigado. Nada.
Vou responder só até o Diego Soares, tá? Depois não respondo mais. Fala o Wagner. Só para a gente dar mais agilidade na aula. Fala, Wagner. Fala aí, meu amigo, tudo bem? Tudo na paz, Varão. Beleza? Aqui, o Audicad agora aí, essa vela que rompeu a zona dinâmica. Uhum. Eu, particularmente, eu entraria aí num put quando ela tocasse na segunda etapa. Mas só que o movimento que ela fez aí foi tratorando, não foi? Ela rompeu a zona, aí não faz nada. Não é isso? Tratorando não faz nada. Ah, Movimento tá. trator é movimento de rompimento, não de retração. Entendi. Aqui eu Beleza? levava muito longe por causa disso. Trator não é retração, não pega. Tá bom, falou, obrigado. Nada. Breno, pode falar. Boa noite, Patrick. Essa noite. vela que ele acabou de falar, nosso amigo, aí, essa vela verde, seria então um cachorro pulando o muro? Essa aí mesmo? Eu gosto das analogias do Felipe, né? Cachorro pulando o muro. Cachorro Pode dizer pulando. que sim, pode dizer que sim. Entendi. Beleza. Sim. Só isso mesmo. Obrigado. Nada. Diego Soares, fala comigo. Patrick, quanto a essa movimentação aí, a vela surge uma distânciazinha razoável, né, que dá para analisar. Tipo, ela sobe tratorando até a metade da distância para simetria. Aí ela volta para o 0 a 0. Aí dá um pulinho de nada para negativa, né, um pouco. Aí ela negativou, já pula de novo para onde ela estava, né, a metade do caminho. Aí sobe dando pequenos pulinhos até a zona. Quando ela faz isso, é gatilho para a pessoa entrar ou é melhor pular fora? Quando ela faz esse movimento assim. Rapaz, tu falou um Paranauê dos infernos aí, parecia a Dilma falando agora a Pronto, matemática dela. vamos falar de outro jeito. Pronto, Eu entendi ela o que você sobe está falando. Só. Eu vou responder. Eu entendi a questão. Eu não entendi o que você falou, mas entendi a questão. O que você quis dizer. Certo. É o seguinte. Explique de outro jeito. A questão é o seguinte: a movimentação que ela faz ao tocar na zona. Então você vê que essa vela que está se movimentando aqui atual, tá vendo? Ela está vindo em direção à minha zona. Pronto. Esse movimento assim, dando de pulinho aos poucos. O movimento que importa é o movimento que toca. Esse movimento aí é um trator, né, no caso? É um trator. Então você vai ver pela velocidade do pulo. Avanildo, só para poder organizar e a gente continuar, porque como é resumo de tudo, é muita coisa. Anota a sua pergunta aí, que quando a gente abrir o próximo bloco de perguntas de novo, eu dou preferência para você, beleza? O restante que eu já respondi, abaixa a mão, por favor. Tá bom? Valeu. Então vamos lá. Aí a gente já conseguiu, que vocês já estão começando a entender melhor como funciona a movimentação trator, para quem ainda tinha dúvida. E a movimentação explosão explosão em uma etapa. Agora a gente vai passar a entender como funciona a explosão em duas etapas. A explosão em duas etapas, ela tem as mesmas características de uma explosão em uma etapa só. A diferença dela é o seguinte: ela vai ser usada unicamente para retração, ela não é usada para esse tipo de movimento, para fazer uma entrada para qualquer outra coisa, tipo fluxo de continuidade. Às vezes a movimentação em explosão em duas etapas, ela pode indicar uma possível negação barra força. Pode indicar. Não significa que ela vai ser, porque você apresenta a vela completa. Até porque, então, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando você opera retração, você não opera gatilho, você não opera entrada, você opera movimentação de vela. Quando você opera qualquer das outras entradas padrões que a gente ensina, você ensina um padrão. Agora explodiu a cabeça de vocês. Por quê? Padrão de vela, você precisa que a vela esteja feita, pronta, para você fazer a sua entrada. Concorda comigo? Então, eu só sei que essa aqui, vamos supor, eu só sei que essa vela aqui é uma vela de força, porque ela terminou de fazer, não concorda? Se ela tivesse não fazendo, se ela não estivesse fazendo, se movimentando aqui agora, eu saberia que isso aqui era uma vela de força? Não saberia. Então, eu preciso que essa vela esteja pronta para que eu possa fazer a minha entrada a partir de então. Já na retração, não. Retração, você observa a movimentação dela, observa a zona onde ela vai tocar, e para a mesma vela, com a movimentação que somente essa vela fez, você vai fazer a sua entrada. Então, quando a gente se trata de explosão em duas etapas, fica impossível você analisar um padrão anterior para identificar uma explosão em duas etapas.
Porém, existem alguns gatilhos, alguns pontos que podem fazer com que você observe e acredite que ela vai vir buscar uma segunda etapa. Sabendo que as etapas que nós estamos falando nada mais é do que os momentos dessa nossa marcação dinâmica. Aqui, se eu tenho essa primeira etapa aqui, o mercado está descendo, né? Essa primeira linha nossa aqui era o número 1. Eu vou mudar até a cor aqui para ficar melhor para vocês entenderem, tá? Essa aqui que eu vou botar de amarela seria o número 2. E essa aqui que eu vou botar de branco, amarelo, eu vou botar, sei lá, lilás. Pronto. Branco, amarelo, lilás. Beleza? Essa nossa branca aqui, ela é o quê? Ela é a número 1, a primeira linha, a primeira zona, simetria a se encontrar após aqui a movimentação da vela. Agora, olha onde essa vela do segundo está nascendo. Ela está nascendo no meio da primeira ou no meio da segunda? Coloca aí no chat. 1 para ser no meio da primeira vela, 2 no meio da segunda. Que carinha é essa que vocês estão fazendo aí? 2 malucos, pô. 2. Presta atenção na aula, safadez. Beleza? Então, se ela bateu aqui, nasceu aqui no meio, e ela vem buscar aqui embaixo, ainda é válido fazer uma entrada, tá? Para retração. Estou falando que não é. Só que se ela vem buscar aqui embaixo, ela estaria fazendo a movimentação de explosão em 2 etapas ou em uma etapa só. Sabendo, novamente, vou falar, sabendo que cada linha dessa representa uma etapa. Fala para mim, ela seria 2 etapas ou seria uma etapa só? Essa velhinha aqui, ó. 1 para ser... 2, pessoal. Melhorou. 1 para ser uma etapa, 2 para ser 2 etapas. Exato. A segunda etapa. Beleza? Ela está puxando lá embaixo. Sendo que, mesmo que ela esteja puxando lá embaixo, ela não pode ser considerada uma segunda, uma vela que se movimentou em 2 etapas. Por que não, Patrick? Porque da onde ela nasceu para onde ela foi, ela somente tocaria apenas em uma. Se ela tocasse aqui em cima. Estou falando se ela tivesse tocado aqui na segunda. Como ela não tocou aqui na segunda e ela buscou uma referência mais abaixo, ela pulou uma etapa e pulou 2 etapas. Então, essa velinha, por mais que nasceu aqui no meio, ela se torna uma vela de segundo 2 etapas. Agora, se eu tenho uma vela aqui, uma zona de retração, e essa minha vela nasceu próxima à minha zona, beleza? Ponto crucial para que você possa saber se é uma explosão em 2 etapas ou não. Você vai ver o nascimento da vela. Se ela nasceu, olha onde que ela nasceu. E olha para onde que ela foi. O movimento que essa vela está fazendo... Eita. O movimento que essa vela está fazendo foi o movimento de explosão. Não tocou na minha zona. E se ela tocar agora, tá vindo agora, olha como que ela tá vindo. Vamos ver se ela vai tocar. Toca, filho. Isso. Ela tocou. Qual foi o movimento que ela fez? Explosão em 2 etapas. Quem sabe me dizer? 1 para explosão, o 2 para trator. 2 etapas não, desculpa. Falei errado. 1 para explosão e 2 trator. Galera, novamente falando, o que importa é o movimento que ela faz ao tocar na zona. Ao tocar na zona. Ao tocar na zona. Então, se ela veio, agora ela explodiu e tocou. Se ela veio, se ela nasceu aqui, ó, explodiu, parou e veio tratorando, ela veio no movimento trator. Não veio no movimento de explosão. É trator. E esse é o maior problema que vocês estão confundindo. Vocês estão confundindo o seguinte, a duração da vela é 1 minuto, não é? A vela se movimentou no movimento trator durante 50 segundos, 55 segundos. Nos últimos 5 segundos, ela explode, bate na zona, vocês estão falando que essa vela é movimento trator. Mas, na verdade, ela explodiu o movimento. Então, o movimento, ela só tem sentido com a zona. Sem a zona, o movimento que ela faz em direção ou não faz sentido. Ela tem que tocar na zona com aquele movimento, que aí vai fazer a diferença. Tanto é, se fosse explosão, aqui não tem zona de retração, né? Mas foi explosão. Tanto que se fosse explosão, ela poderia pelo menos deixar um pavio. E nem pavio ela deixou. E olha essa vela aqui, ó. Ela desceu, ó, ela voltou de novo. Tá vindo um movimento trator, tá vendo? Quando chega aqui embaixo, ela explode para cima de novo. Mas o movimento que ela faz na zona é o movimento de trator. Beleza? E o que caracteriza uma vela ser 2 etapas? Ela tem que tocar em 2 linhas. Uma linha, 2 linhas. Então, para ser 2 etapas, ela sai de uma zona, busca a próxima zona, pode retrair, dependendo do movimento que você vai estar fazendo,
e se não retrair, ela não é válida para fazer nenhum outro tipo de entrada, a não ser que seja retração. Então, se eu tenho uma vela que nasce aqui na zona, ó, e ela busca aqui, ó, essa minha segunda zona, ela é uma movimentação em 2 etapas. Se ela nasce aqui, ó, um pouquinho mais alto, e vem buscar aqui em cima, ela é uma movimentação em uma etapa só. Se ela nasce aqui no meio, ó, e vem buscar aqui embaixo, ela é uma movimentação em 2 etapas. Patrick, se ela nascer aqui, ó, e buscar as 3 etapas de uma vez só, pô, provavelmente é uma notícia, alguma coisa que o mercado está fazendo. Dificilmente você vai ver esse tipo de movimento agressivo explodindo assim dessa forma. Mas se acontecer, eu aconselho que você não faça nada. Ou se a zona for muito boa de retração, você pode até tentar fazer uma retração ali. Mas aqui, 2 etapas, 2 etapas, 2 etapas, uma etapa só. O que define se é uma etapa, 2 etapas ou não, vai ser nada mais, nada menos da quantidade de zonas que ela for tocar. Tá vendo? E aqui, ó. Essa aqui atualmente, ela nasceu aqui no meio, testou para vir aqui na primeira etapa, não conseguiu, buscou aqui, ó, primeira, segunda etapa. Lembra que eu falei lá atrás que a explosão em 2 etapas ajuda você também a prever uma negação barra força? Lembra? Quem ouviu aí? Quem lembra aí, coloca o número 1. Quem não lembra, não está prestando atenção, coloca o número 2 aí. Quem lembra que eu falei isso? Paulo não lembra, ó. Tem gente dormindo aí. Avanildo não lembra. Galera, eu falei logo lá no início. Vocês não lembram mesmo disso? 1 para quem lembra e 2 para quem não lembra. Novamente, uma explosão em 2 etapas, ou uma movimentação em 2 etapas, ela caracteriza muito, ele pode fazer lembrar muito também uma negação barra força. Por que uma negação barra força? Porque ela vai de uma zona, vai buscar a próxima zona e ela retrai. Aqui ela fez um movimento ao contrário, né? Ela nasceu aqui, não, aqui vou ser sincero, nem aparenta muito ser uma negação, uma explosão em 2 etapas que ela nasceu buscou uma zona só. Mas enfim, provavelmente, sempre quando vocês encontrarem uma vela que nasce aqui no meio e faça um movimento explosivo, ela vai caracterizar para você uma negação barra força. Normalmente vai, mas não significa que você vai ter que entrar, mas vai te ajudar demais a identificar isso aí também, beleza? Então, novamente, resumindo, primeira zona, segunda zona, terceira zona. Tendo em vista que o mercado agora está subindo. Se o mercado estivesse descendo, primeira zona, segunda zona, terceira zona. Explosão em 2 etapas, ela pula 2 etapas. Explosão em uma etapa só, ela para na primeira. Beleza? Explodiu, passou nas 2 de uma vez só, provavelmente vai ser uma vela de exaustão, uma vela que não vai ser caracterizada para você operar. Exaustão, notícia, velas que vão te prejudicar se você não souber operar, beleza? E ó, olha que coisa bonita. Tá fechando aqui bem tranquilo a zona de retração aqui em cima, tá respeitando bem as zonas que a gente marcou. Tá vendo? Tanto a primeira quanto a segunda quanto a terceira. Tudo que a gente precisa observar aqui é a movimentação que a vela vai ter. Se a próxima vela vir aqui, nascer aqui curtinho, ó, na mesma distância dessa vermelha, supondo que ela vai subir, eu vou esperar ela bater nessa primeira zona ou vou deixar ela buscar a segunda zona? Vou deixar ela buscar a segunda zona. Não vou buscar na primeira. Se ela nascer aqui no meio, ó, aqui, ó, em cima da roxinha aqui, ó, eu espero ela pegar na primeira ou espero pegar na segunda? Espero pegar na segunda. E assim eu vou limitando a quantidade de lojas que pode vir a acontecer. Agora, galera, vou abrir novamente, por caso vocês tenham alguma pergunta sobre o que a gente está falando até aqui, beleza? Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão. O Janilson, acho. Não. Qual é o nome do rapaz que foi o primeiro ali? Tinha um rapaz que tinha levantado a mão, que ia dar preferência para ele. Eu não sei se ele vai levantar de novo. Mas se tu levantar, eu pulo para você, beleza? Porque você já levantado na última sessão de perguntas. Matheus, pode falar, Matheusão. Opa, desculpa, Patrick, eu esqueci de abaixar a mão, cara. Foi mal, viu? 10 flexões, filho. Ô, eu vou começar fazendo vocês fazerem as 10 flexões e gravar, mano. Vixe. Tem que gravar, tá ligado? Não dou conta não, pô. Ah, pô. Ô, foi mal, Patrick, sério comigo. mesmo. Nada, relaxa. Vai lá, Breno. Eu esqueci a mão levantada, eu vou abaixar. Porra, varão de Deus. É outro que vai tomar uma... Enfim, vamos lá. A Avanildo, foi tu, rapaz, que mandou mensagem aquela hora, né? Vou abrir aqui para tu, pode falar. Então, Patrick, o negócio era a respeito
da explosão de 2 etapas mesmo. Aí você acabou falando aí, mas eu não peguei muito bem o esquema. Ela explode, eu entendi da zona ali, que passou uma e tal, mas assim, tem como eu identificar se ela é uma etapa ou é 2 etapas? Só pela abertura dela. Só pela abertura dela, que ela vai ficar pulando. Só pela abertura dela. Ah, Tá? A abertura dela, e você vai ver naquela zona de retração que a maioria das velas vão fazer segunda etapa ou não, pelo tamanho do pavio dela. tá. Beleza, então. É isso aí. Só a Obrigadão. abertura mesmo vai ajudar você a identificar isso. Obrigadão. Nada. Diego, fala comigo. Ô, Patrick, se a vela estiver muito longe, tipo essa verdinha agora, se ela puxar até a segunda etapa, é uma indicação que pode romper na próxima ou não? Depende do movimento que ela fizer. Se ela for como explosão, ela subir Explosão, como explosão não caracteriza rompimento, provavelmente ela retrai. Mas vamos supor, se ela fizesse isso tratorando, poderia pensar até em um rompimento, sim. Certo. Aí quando aparecem essas velas maiores assim, né, que antes era tudo pequenininha, né? Quando ela começa a aumentar, também é um sinal que pode romper, né? Ou não? Exato, Vou entender errado. exato. Também, é por isso que a zona fica dinâmica também. Você evita ficar com a zona parada por conta disso. Beleza, valeu. Nada. Júnior, fala comigo. Fala, Patrick, beleza? Beleza. Patrick, logo no começo da mentoria, eu achava que a gente ia operar dentro dessas zonas aí, mas o caso não é esse, né? Quando o mercado está caminhando, a gente tem que ir pegando as zonas e manipulando para perto do preço, sempre que a gente pode, né? Justamente para a gente continuar a fazer as entradas nos padrões, porque se, por exemplo, estiver formando um padrão e estiver longe dessas marcações, a gente não faz nada, ou a gente pode operar nos padrões quando não necessariamente está na zona. Então, mano, é a mesma coisa que eu falei lá no início. Se você pega somente o padrão e você descarta a zona, é como se diminuísse a porcentagem de assertividade que você vai ter. Uhum. Entende? Para que você tenha uma assertividade alta, você precisa tanto da zona, quanto do movimento da vela, quanto também o padrão da vela, tudo certinho. Se tiver menos um, você pode ser assertivo, pode acertar, mas vai diminuir a quantidade de vitória a longo prazo. Então, de vez em quando, tipo assim, putz, isso aqui não tá legal, mas eu quero arriscar. Hoje eu tô pros caralhos, hoje eu quero arriscar, hoje eu tô bravo. Pode arriscar. O que você não pode é usar isso como verdade absoluta. Entendeu? Uhum. Entendi. O ideal é sempre estar de olho com as simetrias, as marcações, sempre assim, e como ela é dinâmica, óbvio, né? Então tem que estar aproximando sempre do preço, né? Para estar trabalhando os padrões junto com as marcações. Beleza. Tá bom, era isso mesmo. Nada, mano. Valeu, Patrick. Nicolas, fala comigo, pai. E aí, Patrick, tudo bem? Beleza? Beleza. Uma dúvida. Só um segundinho, rapidinho. Eu vou responder só até o Dave, que foi o último que levantou a mão aqui, tá? Depois eu não vou responder não, porque eu vou voltar para a aula e no final eu libero de novo para vocês. Tá? Se puderem fazer a pergunta mais rápido, vai ser bom, tá, galera? Fala comigo, Nicolas. Vamos lá. A vela de 6,37, Patrick, ela nasceu com gap. E quando ela nasce já com gap, se ela fazer um movimento explosão, por exemplo, em 2 etapas, é recomendado a gente pegar uma retração nessa vela ou ela explodiu 2 etapas não é interessante? Cara, quando é gap, eu não gosto nem de operar, porque ela complica o preço, a análise. Mas se tiver na zona de retração tudo ok, não vejo por que não operar. Mas eu, Patrick, eu não gosto, porque eu fico puto com gap. Mas se você achar que tá tranquilo para você operar, dá para operar sim. Beleza, obrigado. Nada. Wagner, fala comigo. Fala aí, Patrick. Aqui, essa retração, você opera na vela dos 30 segundos finais ou também na vela que inicia 1 minuto? 30 segundos iniciais. 30 segundos. Por exemplo, aqui tá 45, tá vendo? Isso. Vai surgir uma outra vela. Quando eu fechar aqui nos 30 segundos, eu tenho 30 segundos para poder fazer uma entrada nova. Aí eu faço, entendeu? Porque essa vela aí, ela não, no caso dessa vela que ela não terminou os 30 segundos, ela não é favorável para retração. Essa agora que nasceu, sim. Não é que ela não seja favorável. Ela pode pegar numa zona de retração, você entrar e dar gain nessa vela. Só que como você pegou para a próxima vela pode vir a romper.
Então, Entendi. às vezes, não é válido. Como é retração à zona, você está vendo a movimentação e explosão dessa própria vela, é bom você pegar para essa vela, não para a próxima. Tá, beleza. Valeu, obrigado. Beleza? Valeu. Tá, Daniel Júnior, fala comigo, Daniel. Opa, deu certo aí? Ah, beleza. Patrick, essa vela aí de 6h31 e 32, elas que nasceram perto da primeira zona, da linha roxa, aí ia contar para elas a primeira zona, a linha roxa ou a amarela mesmo? A linha roxa, conta como primeira zona. Que ela nasceu abaixo, tá vendo? Nasceu abaixo, depois subiu. Ah, tá, beleza. Aí, tipo, no caso, nesse contexto aí, a gente poderia pegar na retração na amarela, que seria a segunda para elas, né? Isso, seria pegar a retração na segunda. Se tivesse uma zona aqui de retração, aqui até tem, né? Mas foi tampado por essa vela aqui de força. Mas aí você vê a zona de retração, tudo ok, tiver tudo ok, tu pode pegar. Nada. Paulo, fala comigo, Paulo. Alô, alô? Fala comigo. Tô ouvindo. Tu mutou ele? Vai, pode falar de novo. Desmuta e fala. Tá no mudo. Deu? Pronto. Pode falar. Show de bola. Paulo Henrique aqui de Brasília, professor. Salve, salve. Vamos lá, professor. Eu peguei um IN aqui, nessa vela de 18h34. Ontem, né? O senhor estava me explicando que não é só traçar uma linha, porque novamente eu tracei uma linha lá na 18h13 com 18h14, né? Uhum. Ela bateu nessa linha, mas o entendimento que eu tive foi porque ela foi um candle de força, né? Sim. É isso? Um candle Sim, de força, e aí eu virei para um call. Porque ela... porque assim, eu uso essa linha, não sei nem por que eu uso essa linha, né? Mas assim, vi aqui que essa de 12, 16 e 12, 16 e 13 se fez, né? Uma volta ali, e eu firmei ela aqui e fiquei esperando. Na hora que ela bateu, né? Foi a explosão, um candle de força, eu virei para o call. Tá correto, então, minha análise, né, professor? Tá melhorando, mas tem que continuar visualizando, tem que melhorar ainda um pouquinho. Beleza? Não, beleza. Não, vamos aprendendo. Não, show. Como eu falei, vou responder só até o Deb, para a gente voltar para a aula, e depois eu respondo o Rodrigo e o Taurino. Tauro, símbolo Taurino. Para, Deb. Fala, Patrick. Olha só, tá escutando? Tô ouvindo. Olha só, tem alguns padrões que eu acho que não depende de zona, né? Que é o limitação em 3, o 3-1 price action, 3-1 probabilístico. Não depende de zona. Não é, novamente falando, qualquer padrão que você possa pegar, você pode pegar dentro da simetria ou fora da simetria, não tem problema. Se quiser aparecer agora, mano, aqui do nada, fora de uma simetria, aparecer aqui, ó, um padrão 3-1 do nada aqui, vai aparecer, o mercado ele vai fazer. O problema é, qual vai ser mais assertivo? Você pegar ele no meio da zona ou você pegar aqui na simetria? Então é mais assertivo na simetria. E é isso que eu tô falando. Tá. Vai Então aparecer, ele meio solto, é meio arriscado, esses padrões. Porque, tipo assim, por exemplo, cada conjunto desse, ó, simetria de dar 25% de assertividade, vamos botar assim. Agora, o número fictício, tá? Só a simetria está isso. Mais o padrão, 25%. Tá, a simetria, né? Mais a movimentação da vela, tá vendo o que eu tô querendo dizer? Vai aumentando a probabilidade, né? Aumenta a probabilidade. Quando você fala assim para mim, Patrick, eu vou operar fora da simetria, você faz isso aqui, ó, corta 25% de assertividade. Vou operar assim, fora da simetria e sem a movimentação da vela. Você cortou 50% da assertividade. Sei, porque assim, o de limitação de 3, por exemplo, que eu peguei, eu não me preocupei com zona. Tipo, de todos que eu peguei, eu acho que foi uns 5 até agora, só um que deu loja, todos foram in, né? Aí eu pensei que não haveria. Não, show, você... Parabéns. Agora pergunta para sua mãe se você nasceu com o popô virado para a lua ou não. Provavelmente nasceu virado para a lua. Brincadeira, mano, relaxa. Mas não, tranquilo. Só diminui então é melhor mesmo a gente traçar as linhas e ter esse referencial, né? Ter mais cuidado, ter esse referencial. Exato. Esperar mais próximo da zona, né? Exato. Valeu, Patrick. Show. Perfeito. Nada.
Então vamos lá, galera. Eu já vou liberar já as tuas perguntas para os dois meninos, tá? Só vamos dando continuidade do resumo dessa semana para a gente poder voltar a traçar, beleza? Tendo em vista tudo isso, nós já falamos até o momento. 3 movimentos, trator, movimento de explosão e movimento de explosão em 2 etapas. Falamos sobre zona dinâmica, falamos como trabalhar ela e como fazer a marcação dela. Só que agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar sobre zonas de retração. E qual é a grande diferença da zona de retração, Patrick, para uma zona dinâmica? A galera que eu já respondi, abaixa a mãozinha aí para mim, por favor, só para não ficar a mão levantada à toa. A grande diferença vai estar em quê? As zonas dinâmicas, a zona de retração, ela precisa de um conjunto de zonas aonde só tenha pavis. Se não houver pavio, não é uma zona de retração. Então, aqui, ó, nessa marcação que eu fiz, poderia ter somente corpo e vela. Tem corpo e tem vela. Tem corpo e tem vela. Aqui eu tenho uma zona. Agora, como eu vou marcar agora, vou abrir outra coisa para ficar melhor. Aqui, ó, perfeito, aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Essa minha zona aqui não vai ser mais marcada igual aquela que eu fiz. Por quê? Eu preciso encontrar no gráfico momentos que o mercado me tragam que sejam fraqueza. Que eu olho para o mercado e falo assim, putz, o mercado aqui foi fraco. O mercado aqui não conseguiu permanecer a força que ele queria. E como que eu faço isso? Através dos pavis. O pavio sempre vai ser e sempre será uma tentativa do mercado de chegar a algum ponto onde ele não consegue. E por isso que ele deixa o pavio. O pavio é para ele falar o seguinte, ó, não consegui, hein? Mas eu tentei. É isso que o pavio serve. Então aqui, ó, se eu vou fazer minha marcação, fiz a minha marcação aqui, a minha primeira linha. O que eu preciso encontrar numa marcação dinâmica? Preciso encontrar simetrias, não é? Simetrias de pontos de entrada mais fortes. E aqui eu faço a mesma coisa, com minha marcação. Você vê que dentro dessa minha marcação existe um outro ponto aqui mais embaixo, ó. E esse ponto mais abaixo, aonde eu vou fazer a marcação aqui, botar a minha linha amarela, que é a linha segunda, né? Minha linha amarela e linhazinha. Ai, calma que eu vou ficar. A linha amarela, ela fica um pouco mais abaixo, ó. Você vê que o critério é o mesmo, rapaziada. Não mudou nada. O que mudou é que eu só posso usar a zona de retração com pavis. Não posso usar se tiver corpo de vela. E, Patrick, por que raios eu não posso usar quando tem corpo de vela? Vou explicar agora. Se eu tenho essa zona toda aqui, ó. Essa porcaria toda aqui, ó. Aonde o mercado desceu, não conseguiu, subiu, desceu, não conseguiu, subiu. E quando eu falo que ele não conseguiu descer e subir, eu falo para qualquer vela, tanto a vela verde quanto a vela vermelha. Olha aqui, ó. A vela verde conseguiu bater aqui e ficar aqui embaixo? Não. A vela vermelha conseguiu? Não. A vela verde conseguiu? Não. A vermelha, verde, vermelha, essa aqui e essa, nenhuma delas conseguiram romper a minha zona de retração. Então, independente da cor da vela, o que depende para mim é que essa zona, que esse momento, o mercado ele não tem condição de ficar lá embaixo e ele volta. Isso demonstra fraqueza desse mercado. E supondo que agora o mercado fale o seguinte, tomei um chá de boldo, tô forte pra caralho agora, comi espinafre do Popeye. E ele veio com força, terminou com uma vela de força aqui, ó. Sem deixar pavio. Ô, Satanás, faz isso comigo não. A vela subiu lá em cima e tirou meu desenho do lugar. Beleza. Aqui, ó. Ela veio com uma vela de força e parou aqui. Você concorda quando eu falo que nesse momento aqui, eu torci, ficou torto o negócio, que nesse momento aqui, dessa vela atual, desse momento aqui, o mercado conseguiu fazer um movimento que essas velas, todas aqui atrás, não conseguiram. Concorda ou discorda comigo? Um para quem concorda, dois para quem discorda. Show. Beleza. Então é exatamente isso. Nesse momento eu tenho uma zona de retração. E como que eu encontro uma zona de retração e uma explosão em 2 etapas, Patrick? Aqui, ó. Ela está aqui, ó. Tá pronta aqui para você. Tá, beleza, Patrick. Você falou que é a mesma coisa que a marcação dinâmica. Você precisa de mais um paviozinho ali, ó. Não tem problema. Se eu quiser colocar mais um, eu vejo mais próximo, porque aqui não tem nenhum próximo, ó. Seria mais próximo de simetria, seria esse aqui, ó. Só que como a gente se trata de uma zona de
Como a gente trata de uma zona de... Ô, Satanás, uma zona de retração, essa zona aqui, ela não é mais válida, porque tem corpo de vela, tá vendo? Olha essa vela aqui e olha essa vela aqui. Essa vela aqui respeitou a retração aqui embaixo, não respeitou? Respeitou a retração aqui no meio, respeitou? Respeitou também. Mas quando ela vem aqui em cima, ela tem corpo de vela. Então, é certo ou errado? Um para se for certo, dois para se for errado. É certo ou errado eu afirmar o seguinte: essa vela aqui, essas duas velas mostraram para mim que essa primeira marcação, o mercado tem força para romper. Mas já essa segunda aqui e essa terceira, o mercado não tem força para romper, Patrick. Então, é certo ou errado eu falar para vocês assim, ó. Não opera nessa primeira linha, se você for pegar a retração, opera somente na segunda e opera somente na terceira. Isso é certo ou errado? 1 e 2. Exato. Por quê? Esse momento aqui, o mercado mostrou que nessa zona ela tem condição de romper, tem condição de deixar com uma vela de força. Então eu perco uma zona. Por isso que eu não marquei essa zona aqui. Essa zona aqui nossa, ela não existe. Beleza? E por isso que eu tenho essas duas zonas aqui. Se eu tiver somente uma simetria, Patrick, tem como trabalhar a retração? Tranquilamente. Mas dificilmente você vai encontrar uma retração ou uma explosão em duas etapas. Mas se caso for, aqui, ó. Tá pronto aqui como você vai fazer. E é assim que você vai definir a sua zona de retração. E assim você vai trabalhar suas retrações com base na movimentação, com base na zona dinâmica e com base na zona de retrações para você trabalhar também. Beleza? Deixa eu ver aqui agora as perguntas. Tá. Vitor Taurino, fala comigo, Vitão. É sempre eu, filho, igual eu falo pro Francis, é sempre eu para perguntar. Cara, eu reparei, você tinha comentado ali sobre o gap, e daí eu dei uma bugada aqui no meu gráfico, e eu estava percebendo nos últimos dias que depois do gap, não é logo a primeira vela que começa a andar, vamos dizer assim, do jeito normal. A minha pergunta é, depois do gap, quanto tempo depois que eu volto a analisar aí o gráfico de forma assim, como acho que a palavra comum é o certo, porque normalmente demora umas 5, 6 velas, parece, para ele parar de dar esses gaps e voltar à atividade normal. Tem algum padrão para isso? Cara, não tem padrão específico, não. É onde você sentir a vontade, mano. Onde você sentir a vontade nesse caso. Beleza? Tipo assim, me sinto à vontade fazendo por 2 ou 3. Aí você faz. Aí você já fechou o microfone, mas é isso. Quando você sentir à vontade. Normalmente eu vejo o gap, depois de 2 ou 3 velas eu já estou operando de novo. Tá? Vamos, Rodrigo. Fala comigo, Rodrigo Souza. Rodrigão? Opa, boa noite. Patrick, a minha dúvida é a seguinte, quando eu vou operar a zona de retração, a vela ela não pode formar pavio para o outro lado, certo? Sim. Para a simetria, funciona a mesma regra? Funciona. É só pode ser um pavio expressivo, entendeu? Um paviozinho que nem pequenininho, até vai, mas muito expressivo é ruim. Essa penúltima vela, por exemplo, o pavio dela seria muito grande, o de cima? Da velinha verde? Aqui já seria muito grande. Agora o pavio dessa atual, não. E essa atual pegou lá embaixo na segunda etapa, tá vendo? Alguém pegou essa entrada aí nessa velinha da... movimentando aí agora? Coloca aí no chat se alguém pegou, por favor. Quero ter uma zona toda de retração. Mas aí eu já achei um pouquinho grande, entendeu? Porque, tipo assim, é grande em comparação ao tamanho da vela. A zona é muito próxima. Agora, se ela tem esse tamanho e a vela que ela fosse buscar fosse esse pavio aqui, ó. Tá vendo onde tá meu mouse? Tô. Aí seria, pô, pequeno, tranquilo. Perfeito, valeu. Rapaziada, galera, a aula dos Jorge hoje é às 7h30, tá? Só para confirmar com vocês. Vamos lá, Diego Souza. Não. Diego, tá o Soares. Pode falar, Soares. Ô, Patrick, essa zona de retração, enquanto não tiver nenhum candle que ele finalize dentro dela, pode continuar usando, né? Não tem limite, tipo, 5 candles, 10. Enquanto aí, não limite... parar dentro, pode afrouxar o nó. Quando não parar dentro, filho, o limite que vai dar para você vai ser a corretora, que eu vou te bloquear. Beleza. Para. Beleza. Brincadeira, para nunca, filho, vai até o final.
Pronto, tá certo. Valeu. Nada. Daniel Júnior, fala comigo, Daniel. Patrick, lá no Audicard, naquela hora que você tinha marcado lá aquelas 3 zonas, até o colega tinha comentado antes, no momento que ele tinha pegado um call, quando a vela de 18h40 alguma coisa, tinha chegado, acho que essa aí, essa que está aí do lado, onde ele, esse que está aí, essa resistência, isso. Aí tem, eu queria, porque antes tem uma outra que ela vai mais ou menos nessa mesma altura e ela continua descendo. Eu queria saber quando que a gente consegue discernir se uma vela igual a essa, que ela vem de força, chega no suporte e ela vai dar continuidade na descida, ou se ela vai começar a subir igual essa daí que tá o mouse. Mano, depende da movimentação da vela, tá vendo? E depende de como que ela vai romper a vela anterior. Mas com base nisso, você vai ver se ela vai romper ou não. E da abertura dela. Beleza. Não entendeu? Quer que eu explique de novo? Aí como seria mais ou menos essa movimentação nesse caso para que ela vai voltar? Trator. Se ela vai voltar? Isso. Igual essa aí, que ela desceu com força, mas aí a seguinte já foi um pullback. Aqui que tá falando? Isso, essa de baixo aí. A entrada que ele fez foi aqui, ó. Essa mesmo. Não, aqui, mano, aqui ele tá analisando somente a zona. Ele não analisou a movimentação da vela. Nem nada. Entendeu? Por isso que eu falei para ele que tá melhorando, mas ainda não tá ideal, porque agora ele não tá olhando só, agora ele começou a olhar a vela, só que ele ainda não começou a categorizar, a centralizar a vela, ele tá centralizando ainda a zona. Porque só porque ele pegou nessa zona aqui, ó, ele fez a entrada. Mas aqui não tem nada que diz pra gente que ela vai voltar. É só porque ele pegou na zona. Entendi. Só que agora ele tá começando, ó, ele viu, ó, essa vela veio e pegou na simetria, beleza. Essa vela aqui negou o movimento, beleza, mas ele tem que olhar essa zona aqui, ó, essa simetria, e parar de olhar a simetria, usar a zona como definição geral para operar. Chutou, Paulo? Já tá aí, já ficou o esporro aí para tu. Entendeu, Daniel? Beleza. Aí, no caso, por exemplo, para ela dar algum sinal que ela vai continuar descendo, para a gente pegar o put no suporte, aí dependeria do... Aí teria que romper. Dependeria do movimento dessa vela atual. Essa vela ia dizer pra gente se ela iria romper ou não. Tá. A vela que tocou na simetria, entendeu? Beleza. Não, resolvido. Obrigadão. Beleza? Tá. Leona. Opa, Leonan. Boa noite, Patrick. Leonan, fala comigo, Leonan. Uma pergunta aqui sobre a marcação dinâmica, quando está bem marcado lá, as 3 linhas, aí vem uma vela de força, trava em cima da simetria, tanto na segunda, quanto na primeira, quanto na terceira. É válido pegar uma entrada para continuidade, travando na simetria? É uma ideia boa, vai depender do movimento que a vela fizer. Mas sim, é uma ideia boa. Geralmente, quando eu vejo que ela explode na zona e travando a simetria, tem uma probabilidade maior de ela retornar, né? No movimento explosão. Se ela travar, sim. Se ela romper tudo, se ela veio daqui, rompeu as 3, rompeu tudo e terminou fora da simetria, ela vai continuar. Agora, se ela veio da primeira e para na última, ela segurou na zona, probabilidade de ela voltar. E no trator, movimento trator, se ela parar ali, pode ser uma boa para continuar. Para trator, eu acredito que ela vai continuar subindo, então eu não faço nada. Porque ela não rompeu. Agora, diferentemente, se ela veio no trator, rompeu as 3, parou um pouquinho acima, aí eu acredito que ela vai continuar rompendo. Agora, se ela veio no trator, parou em cima da zona, não consigo romper, eu não faço nada. Porque se ela veio no movimento trator, querendo romper tudo e não consigo romper uma zona, nada que me faça acreditar que ela vai continuar subindo. Aí cancela a análise. Cancela. Beleza, porque, tipo assim, fica valeu. 2 análises, uma dizendo que ela vai subir e uma dizendo que ela pode voltar. E, na dúvida, é melhor não fazer nada. Entendeu? Não entendeu? Quer que eu explique de novo? Ele montou o microfone. Beleza? Paulo, fala comigo, Paulo. Eu ouvi os poucos da dona dele. Fala, Paulão.
Pode falar, Paulo. Sou eu outra vez? Opa. Hein, Patrick? Não, eu estava, professor, o rapaz fez o questionamento justamente daquela vela, né, 18, 13 e 14, né? Normalmente, professor, elas respeitam, né, quando elas batem em alguma linha. Claro que a gente não pode ter só esse indicador, tem que ter, analisar o que a gente está aprendendo, que é vela por vela, né, que é essa vela de força, terminação, barra força, enfim, tudo que a gente tem aprendido. Mas esse tipo de análise que eu faço, a gente pode chamar de quê? É análise de taxa, de preço, é isso, professor? Cara, você ainda está fazendo a mesma análise que você está fazendo fora da mentoria. Você só está olhando as passado. entradas de forma diferente. Não é que seja o passado, porque aqui você fez uma marcação. Essa roxa aqui, tá vendo? Aham. Tá. Qual foi o sentido da entrada? Vamos lá. Não, na verdade, diferente de ontem. Vamos só tentar. Isso, eu sei que foi diferente de ontem. Por isso que eu falei que você melhorou, entendeu? Eu só quero que você entenda agora o raciocínio como você deve ter. Vamos lá, eu tenho uma simetria, beleza? Nessa simetria, eu tenho a primeira do movimento, né? Isso. Tem aqui o mouse para te mostrar. Estou botando o dedo na tela como se você estivesse me vendo. Que é essa primeira do movimento. Vamos lá, isso. É uma negação, negou e fez um movimentozinho de força. Não chega a ser uma negação barra força, mas mostrou grande força para baixo. Isso. Tem uma vela de força. Isso. E eu tenho uma outra vela de força aqui. E ela veio com explosão, por isso que eu entrei. Ela veio com uma explosão, beleza. Ela veio com uma porrada. O fato dela vir como explosão, isso. O fato dela vir como explosão, ela te deu uma probabilidade, te deu 25% para alta. Uau! Porcentagem ficou linda aqui. A gente deu 25%. Por Caramba, quê? pouco, você hein? só analisou a explosão da vela. Foi. Entendeu? Eu não vou mentir, né? Eu estou falando a verdade. Isso. E mais o que te deu uma porcentagem de a mais para você entrar? A simetria. Isso, então, a simetria. você fez uma entrada, você fez uma entrada de 50% de assertividade. Show. Eu não faria, porque tá um cara... Não, claro. Entendeu? Não, sim, eu só tô querendo abrir sua mente, entendeu? Então aqui você estaria no cara e coroa. Mas se você tivesse analisado todo o conjunto da vela até chegar a esse momento, você veria, olha o movimento de força que ela fez, não valeria a pena. Deu certo, mas aquilo que eu te falei, que eu sempre falo no mercado. No mercado, você pode acertar fazendo errado e pode errar fazendo certo. Mas a longo prazo, aquele que faz o certo, a casa cai. Certo, vai se tornar consistente. A casa cai lá na frente, não tem jeito. Não, show de bola. Patrick, cara, eu tenho aprendido muito. Não, eu tenho aprendido muito contigo. Diferente do professor Felipe, que isso é muito pessoal, particular, né? Cada um tem a sua forma, mas eu consigo assimilar a tua calma, ainda que eu também sou agressivo no mercado, né? Como ele. Agora, eu não pensei, quando essa vela veio, quando ela veio na explosão, pum, foi automático. Eu vou te falar a verdade, eu botei R$170 que eu tinha, eu botei a banca toda. Aí ela virou, né? R$300. Mais ou menos tudo, né? E não pensei. Então, mas eu estou conseguindo contigo formatar melhor as minhas análises, né? Que hoje eu dei 12 entradas, eu fiz 10-2, né? Win e tal. Mas assim, eu quero ficar ali numa assertividade ímpar, né? Mas vamos lá, professor, tá dando tudo certo, vamos aprender. Não, é só continuar. Por isso que eu falei. Ontem você fez sem nem olhar a movimentação, você só operou porque bateu na taxa. Hoje você já olhou a movimentação. Ponto positivo. Só que ainda tem que melhorar, mas ponto positivo. Não, vamos melhorando. A pressa é inimiga da perfeição. Com certeza, com calma, com certeza. É isso aí. Falou, Patrick. Vamos, pai. Forte abraço. Tamo junto, qualquer coisa pode mandar mensagem. Tchau. Isso, Diegão, fala comigo pra gente. Show. Diegão, para terminar, fala comigo. Pronto. Ô, Patrick, sobre movimentação de vela. Ela tem esse pulo, né? Ou pula ou vai no movimento trator. Aí quando ela vai em direção à simetria, que vai pulando, explodindo, né? Explode para a simetria, explode oposto, né?
é mais assertivo do que quando ela explode e volta tratorando? Ou não tem nada a ver? Tipo assim, ela pula para ir e volta devagar. Ou ela indo e Cara, voltando não tem rápido é muito a melhor? ver, não. Não tem muito a ver, não. Não tem muito a ver. Não Na influencia verdade, vai te nada, deixar não, mais né? confuso ainda. Vai te deixar mais confuso ainda. Não, beleza. Mas Só não o que tem nada a ver, eu não. levo em consideração é só o movimento para ela. Se volta devagar, rápido, do jeito que for, não importa, não. É só a forma da agressão. É isso? Isso, exato. Beleza. Tá bom, então. Valeu. Aí, Paulo Henrique, tô vendo o chat aqui. Quem tem voz de locutor? Eu? Da rádio do rapaz. Ah, do Paulo, né? A voz do Paulo tem uma voz de locutor mesmo. Rapaziada, vamos lá. Só para finalizar, beleza? Esse foi o resumo dessa semana. Semana que vem, ó. A partir de amanhã a gente vai estar início a próxima. Não, Bruno levantou a mão aqui agora. Vou só terminar meu recadinho e vou falar, beleza? Vamos voltar e começar a falar sobre a matemática, que é o próximo patamar que a gente vai estar falando. Além de estar falando, a gente vai estar operando junto também. Eu sempre vou separar uma horinha aí para a gente estar operando tudo mais. Hoje não deu, porque como era o resumo da semana e a semana foi muito pegada, se tornaria um pouco mais tenso. Mas é isso. Espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, pode me chamar, chama o suporte. Lembrando também que 7h30 hoje tem a aula do nosso amigo Jorge, tá? Para vocês tirarem a dúvida. Se ficou alguma dúvida que eu não pude tirar, ou que não deu tempo de tirar, o Jorge vai tirar. Vou tirar a última dúvida, que vai ser do Bruno, que ele levantou a mãozinha aqui agora, e depois a gente fecha a aula de hoje. Fala comigo, Bruno. Fala, Patricão. Boa noite, beleza? Boa noite. Deixa eu te falar. Eu estava vendo um vídeo teu em relação ao movimento de vela. A vela veio no movimento na direção da resistência e ela veio com um movimento meio de trator e de repente ela deu um pulo de vela e travou na simetria. E essa vela, ela nasceu com um gap de alta e você operou o contrário dela. Geralmente o Felipe fala do pulando o muro, mas tu lembra, não sei se tu vai lembrar dessa análise aí, mas tem algum padrão que você vê e opera ao contrário, diferente do que o Felipe fala, por ter sido um pulo de vela e não ter sido um movimento trator? Não. O que acontece? Essa vela que você está falando aí foi na leitura de vela-vela, né, que eu fiz? Isso. Aí a tua vela veio, Eu pulou, sei travou porque na simetria, deu um muita gap. gente está falando dela. Muita gente está falando dela. Mas o que acontece? Quando a gente faz vela-vela, a gente faz a leitura da vela atual. A gente não faz a leitura do próxima. gatilho. Então, eu não estava lendo o gatilho, eu estava lendo a própria vela em si. Como que eu vi que, por mais que ela tivesse nascido em gap, ela estava muito próxima de uma simetria, se eu não me engano, e a movimentação toda, o tamanho que ela fez anterior, eu acreditei que ela continuaria subindo. Mas esse tipo de leitura, esse tipo de entrada que você faz, são entradas rápidas. Você só faz com a leitura da movimentação que a vela faz e o tamanho que ela fica. Então, não tem padrão específico. É um filler no mercado, entendeu? Patrick, e outra coisa também, quando você vai no movimento da vela assim, aí, de repente você olha e tipo assim, você não está fazendo análise daquela vela, mas você sabe para onde aquela vela vai. Parece que é uma coisa no consciente da pessoa aqui, que o cara já sabe, não vai nessa direção, vai na outra. Isso aí é como se fosse uma análise que você já tomou muito loss dela e por isso que você já fica com isso aí na mente? Não. Isso é você está começando a fazer a leitura de vela-vela. Porque a leitura de vela-vela nada mais é do que tudo isso que vocês estão aprendendo. O que é uma leitura de vela-vela? Você vai ver a simetria, para ver onde que a vela vai bater, você vai ver o tamanho do pavio, o tamanho do corpo da vela e a movimentação que ela faz. Pegou esses 3 pontos, você vai saber para onde a vela pode possivelmente ir. Entendeu? Entendi. Aí você faz a sua entrada com base nisso. É esse tipo de feeling que você está falando que eu fiz aquele vídeo. Você já está acostumado, já viu, já sabia para onde a vela ia, entrou ao contrário. Porque não é que seja acostumado. Você vai aprender conforme você juntar tudo que você aprendeu hoje, que a gente resumiu hoje, e começar a olhar ali o gráfico, você vai começar a identificar. Pô, essa vela fez isso aqui, tipo esse exemplo. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o gráfico atual. Eita, calma aí, que eu esqueci de tirar o pincel. Sai. Ó. Você vai começar a olhar o gráfico atual. Tem uma simetria aqui, rompeu uma simetria, uma vela de força, e você está vendo que essa aqui está descendo o movimento trator.
não tem simetria próxima, ela tem essa simetria aqui, ó, mais próxima. Pela movimentação toda que ela fez, se ela romper essa zona, ela vai continuar descendo. Se ela já rompeu a zona, tá vendo? Simetria. Então ela vai continuar descendo, fazer o movimento. Se essa vela deixar pavio, ficar uma vela vermelha pequena, a tendência é ela fazer o quê na próxima? Voltar. Tá. No final de movimento? É voltar. Isso aí. Agora, se ela terminar vermelha grande, a tendência dela é a continuar o tendência é o quê? movimento. Isso. Aí você vai começar a fazer essa leitura. Foi isso que eu fiz naquele vídeo. Entendi. Então tá show, Patrick. Beleza aí, mano. Tamo junto. Beleza? Tá? Nada. Rapaziada, então é isso. Fica com Deus. Bom descanso para vocês. Espero que vocês tenham gostado do resumo. E